A Reforma Protestante, lá no ano de 1517, a gente lembra dos seus princípios, dos seus valores, aquilo que somente é importante. Quando a gente olha para as bases daquilo que foi a Reforma Protestante, tem um aspecto talvez dessa reforma que se sobressai sobre os demais. Um princípio, um valor, uma base que se sobressai sobre todo o restante das verdades que a Reforma Protestante recuperou e que a igreja cristã havia perdido, que é somente a graça, sola gratia, somente a graça. A salvação é somente pela graça. E a gente sabe disso, não é? É algo novo para nós, que a salvação é somente pela graça. Não é novo. Mas, como eu costumo dizer, falar da graça é ao mesmo tempo uma grande alegria, mas é ao mesmo tempo humilhante para a gente. Falar da graça, meus irmãos, muitas vezes nos parece bonito pensarmos nessa perspectiva, mas a gente precisa confessar algo. Também é desconfortável. Ou você gosta de pensar que você geralmente não está no controle da sua vida? Quem aqui não quer ter o controle da sua vida? A gente quer ter. A gente fala sobre a soberania de Deus. E a gente fala, Senhor, controla todos os meus caminhos. Mas a gente briga com as decisões do Senhor. Não é verdade? A gente fala, Senhor, eu sei que Tu és soberano. Mas o nosso grande problema é com a soberania do Senhor. Porque nós queremos ser os deuses da nossa existência. Nós queremos ter o controle dos caminhos da nossa vida. Nós falamos de forma muito bonita sobre a soberania de Deus, mas o fato, meus irmãos, é que nós queremos ser soberanos. E ainda mais no que diz respeito à nossa salvação. Nós queremos ter o nosso pontinho na agenda de Deus. Nós queremos sermos coparticipantes de Deus na nossa salvação. Então, quando a gente fala da soberania de Deus na salvação, é claro, e a gente precisa reconhecer isso, nós estamos tirando totalmente a ação salvífica das nossas vidas, das nossas mãos, e isso traz desconforto, porque nós estamos afirmando, não, eu não tenho o controle da minha existência, sequer eu tenho o controle da minha salvação. É confortável para você ouvir isso? Eu acho que não. Eu gostaria de ter o controle, e eu acho que você também. Então é desconfortável para a gente pensar nesse sentido. Tanto é assim, meus irmãos, que lá no início da Reforma Protestante, surgiu um homem chamado Jacob Armínio, que ele questionou, ele era um professor de uma universidade, ele questionou a soberania de Deus na salvação, e os seus alunos, um pouco depois da morte de Jacob Armínio, deram continuidade nos questionamentos dele, acerca da soberania de Deus na salvação, porque eles queriam de alguma forma trazer para a capacidade humana, trazer para a habilidade humana, para que de alguma forma o homem também contribuísse com Deus na sua salvação, nos efeitos e causas da salvação. Então a igreja, diante desse ensino, se reuniu e precisou dar uma resposta e compreender a partir das Escrituras aquilo que de fato é a verdade de Deus a respeito da sua soberania, a respeito da salvação da humanidade. Então, entre os anos 1618 e 1619, homens líderes se reuniram, entre mais ou menos 180 reuniões, 180 sessões. Toda a igreja reformada holandesa se reuniu em um concílio chamado de Sínodo de Dort. E ali então, nesse sínodo de Dort, são estabelecidos alguns direcionamentos, diretrizes, alguns cânones, não é? E eles chegam naquilo que nós popularmente conhecemos, talvez você já ouviu falar assim, nos 5 pontos do calvinismo, ou também conhecido como os 5 pontos da doutrina reformada,
ou como nós intitulamos nessa série, das doutrinas da graça. Então, nas doutrinas da graça, meus irmãos, nós encontramos alguns pontos, são 5. O primeiro nós vamos ver hoje, que é a depravação total da humanidade. E, na verdade, eu nem gosto muito desse título, depravação total. Eu penso mais numa depravação radical, no sentido de que a humanidade, por causa do efeito do pecado, por causa do seu desligamento com o seu Criador, na escolha de desobedecê-lo e escolher entre conhecer o mal, então a humanidade cai morta nos seus delitos e pecados, e por isso não tem mais a capacidade de sozinho se chegar a Deus. Por isso total depravação, porque nós somos o tempo todo inclinados para o mal, como Gênesis, entre tantos versículos, Gênesis 6:5 vai dizer para a gente que um pouquinho antes de Deus enviar o dilúvio para a humanidade, o texto bíblico diz que Deus olhou para o mais profundo do interior do ser humano, as suas entranhas. É isso que o texto bíblico quer dizer. Deus olha para as entranhas do ser humano e Ele vê que todas as suas inclinações são continuamente para o mal. E o segundo ponto, então, é a eleição incondicional, ou seja, não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para atrair a graça de Deus a nós. Não, é Ele que nos alcança em uma eleição incondicional. E um terceiro ponto, nós cremos em uma expiação limitada, ou seja, Cristo Ele se entrega lá naquela cruz, e quando Ele fala, está consumado, tetelestai, está consumado, ou está totalmente pago, Ele morre para comprar um povo específico para si, que é a igreja do Senhor. Então também nós cremos no quarto ponto que quando essa graça ela bate no coração daqueles que são eleitos por Deus, essa graça ela é irresistível. Essa graça abre os olhos, abre mente, abre entendimento, troca o coração de pedra por um coração de carne e coloca esses homens, mulheres, crianças, jovens, adultos aos pés de Cristo Jesus e confessa Cristo como Senhor. E então o quinto e último ponto, que é a perseverança dos santos, onde todos nós perseveramos continuamente olhando para o foco, olhando para Cristo Jesus, sabendo que é Deus que persevera por nós, que é o Espírito Santo em nós que faz com que nós, em meio aos nossos tropeços, falhas e pecados, ainda assim continuemos nos arrependendo e olhando para Cristo, e não olhando para o nosso próprio coração, mas olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé. E é assim então, meus irmãos, que nós vamos caminhar ao longo das próximas semanas. E hoje então esse primeiro ponto, que é a nossa radical depravação ou total depravação, a nossa incapacidade de nos achegar a Deus se Ele não nos alcançar por graça. E é nessa direção então que muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis. Porque fala sério, você está aqui na igreja hoje, em um domingo à noite. Não é assim que muitas vezes a gente gosta de pensar, né? Às vezes a gente até ora e fala, Senhor, muito obrigado, né? Porque eu podia estar fazendo tanta coisa, eu podia estar assistindo Fantástico, acho que o Fantástico já está meio demodê, né? Já caiu meio de moda, né? Eu podia estar em casa, não sei, assistindo um jogo do Brasileirão, vendo o Palmeiras ganhar de qualquer time, né? Mas, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais, eu estou na igreja, adorando o Senhor, e eu estou me esforçando, fazendo algo de muito bom, né? Então, talvez, diante disso, você pode pensar, bom, se nós vamos falar sobre depravação total, então não é para mim, porque eu estou na igreja um domingo à noite. Talvez não seja para ninguém dos irmãos que estão aqui essa noite, né? Porque, afinal de contas, na verdade, meus irmãos, nós temos preceitos, nós temos valores, nós temos princípios bem estabelecidos, nós temos regras, nós temos ética, nós temos uma moral, e nós gostamos de seguir essa moral, essa ética elevada como cristãos. Nós queremos sair bem na foto. Mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo, é interessante que lá no capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer algo, ele diz:
olhando para a sua vida, olhando para a sua experiência, Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E que fique muito bem claro que aqui não é uma justificativa para a gente sair fazendo o que a gente quiser. Porque Paulo, ele mostrou o seu caráter, e ele demonstrou ser um apóstolo verdadeiro de Cristo Jesus, com autoridade. E é aquele que entregou a sua vida sem titubear a Cristo Jesus, deu a sua vida para ser degolada por Roma. E é aquele que no início da sua caminhada cristã se intitulava como o menor dos apóstolos. E é aquele que no ápice da sua vida cristã, com uma intimidade tremenda, é só a gente ler a segunda carta de Paulo ao Timóteo, nós vamos encontrar isso. Ele diz que ele é o menor dos pecadores. E é assim que Paulo termina a sua vida. Então, se era assim com Paulo, meus irmãos, é assim comigo, é assim com você também, e a gente vai refletir nessa direção. Então, no verso 9, Paulo diz, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, judeus, gregos, estão debaixo do pecado. Por que Paulo começa fazendo essa pergunta aqui, né? Porque no começo aqui do capítulo 9, Paulo vem falando acerca dos judeus. Irmãos, o que os judeus tinham que os outros povos não tinham? A lei do Senhor. Para quem que Deus revelou a sua lei? Para quem que Deus se deu a conhecer primeiro? Para o povo judeu. Então Paulo está falando, olha, os judeus sim, eles têm uma certa vantagem, porque a eles foi dado conhecer a lei de Deus. Então nesse sentido, eles têm um conhecimento primeiro antes de todos os povos. Então Paulo está falando, olha, sim, os judeus têm essa certa vantagem. Mas aqui no verso 9 ele diz que se conclui. Temos nós, Paulo era judeu como judeus, temos nós, judeus, algum tipo de vantagem, então, por conhecer a lei de Deus primeiro? E aí, como que de uma forma, parece que contraditória, ele diz, não, de forma nenhuma. Por que ele responde de forma nenhuma? Porque ele vai dizer, olha, mesmo nós, tendo conhecimento primário da lei de Deus, antes de todos os povos, nós já temos demonstrado, ou seja, Paulo já tem demonstrado isso desde o capítulo 1 da carta dos Romanos, que tanto judeus, quanto grego, quanto bárbaro, quanto brasileiro, quanto paraguaio, quanto argentino, quanto alemão, italiano, seja o que for, todos os povos estão debaixo de uma realidade. Qual que é essa realidade? Da realidade do pecado. Da realidade do pecado. Essa realidade que adentrou o mundo quando os nossos pais, lá no Éden, Adão e Eva, representantes de toda a humanidade, resolveram seguir os seus próprios caminhos e não os caminhos do Senhor, e nos levaram junto com eles para a maldição do pecado. Então ele diz, não, nós não temos nenhuma vantagem, porque toda a raça humana, seja judeu, grego, bárbaro, seja o povo que for, está debaixo do mesmo jugo. Toda a humanidade está debaixo do jugo do pecado. Então não há vantagem para ninguém. Verso 10, como está escrito, não há um justo. Nenhum, Paulo. E ele diz, nenhum sequer. E aqui, meus irmãos, já começa a derrubar alguns mitos que nós acreditamos. Porque muitas vezes nós passamos a acreditar, e eu não sei o porquê, que existem dois tipos de pessoas. Ou seja, aquelas que são religiosas, aquelas que têm princípios morais, éticos, como eu disse antes, bem estabelecidos. E essas pessoas frequentam igrejas como a nossa. Frequentam seus cultos, domingo de manhã ou domingo à noite. E por isso talvez essas pessoas pensam que são melhores do que aquelas que não frequentam. E como eu disse, talvez a gente até ora, né? Como aquela oração do fariseu e do publicano, mas talvez a gente muitas vezes ora como o fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu estou no culto domingo à noite, eu podia estar fazendo tanta coisa, mas obrigado porque eu não sou como os demais. Eu estou na igreja cultuando o Senhor. Isso é um mito, meus irmãos, porque Paulo deixa bem claro que não existem dois tipos de pessoa. Existe um tipo de pessoa só.
Que tipo? O tipo que, e me perdoem por não ser politicamente correto, né? Mas o tipo de pessoa que não presta. É isso que Paulo está falando. E nós estamos no pacote? Nós estamos. Porque essa é a nossa realidade. Essa é a nossa condição. Mas você pode dizer, não, mas eu me esforço, pastor. Eu me esforço para ter as minhas boas ações. Olha, eu sirvo em ministérios dentro da igreja. Fora da igreja eu ajudo algumas pessoas. E que bom, meus irmãos, eu não estou falando para a gente deixar de fazer isso. Eu me recordo de, entre tantos sábados, né, que eu assisti aqueles programas em que pessoas ajudam. Maiores boas ações estão carregadas, estão acompanhadas de intenções erradas, de motivações erradas. Então,
o outro. O nosso problema é com Deus. E Paulo fala que então, por exemplo, se olharmos para os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que Ele está deixando muito claro a nossa condição. O primeiro grande mandamento é qual? Amar a Deus acima de... Não é assim que faz aqui quando a gente erra uma pergunta. E aí a gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas? A gente não coloca tantas e tantas e tantas coisas no lugar de Deus? Geralmente coisas boas, geralmente são coisas boas, né? Porque afinal de contas a gente não quer coisa ruim na vida, né? Mas as coisas boas a gente quer, e a gente faz com que essas coisas tomem o lugar de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas talvez eu amo a Deus. Tá bom. O segundo grande mandamento qual é? Não tem como cumprir o segundo sem cumprir o primeiro, mas vamos dizer que tem, né? O segundo mandamento qual é? Amar o próximo como... Então responde a essa pergunta. Você consegue amar aquela pessoa que te ofendeu mais do que aquela que você encontra de manhã no espelho todos os dias? Tem como, meu irmão? Então nós não conseguimos agir a partir dos direcionamentos de Deus. Porque a gente sempre opta em fazer da nossa maneira, nós queremos a nossa autonomia, essa é a nossa realidade, essa é a nossa condição. Quando nós experimentamos a rebelião contra Deus, como Ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos nós somos rebeldes. Fale para você mesmo, eu sou um grande pecador, né? Hoje é desmotivacional, tá? Mas tem o segundo ponto, que fica evidente também, a nossa rebelião contra os outros. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Ou seja, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, a nossa prática de vida evidencia a nossa inclinação, evidencia a nossa natureza. Você já percebeu a facilidade que você tem, que nós temos, né? Quando eu digo você, eu estou dizendo todos nós. Já percebeu a facilidade que todos nós temos, meus irmãos, de falar mal? A gente não precisa fazer muita força. A gente tem que fazer força para falar bem dos outros. Para falar bem dos outros, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente precisa fazer um esforço. Mas para falar mal basta uma faísca. Para falar mal basta um gatilho. A gente gosta até mesmo de assistir sobre desgraça, não é? Quais são os vídeos mais compartilhados nas redes sociais? Vídeos de desgraça. Vídeos de desgraça. Não tem aqueles que não vê a hora de chegar aquele... momento do noticiário, que se você espremer um pouquinho a TV sai sangue. Tem muita gente que gosta disso. Porque no fundo a gente gosta dessas coisas, da desgraça à nossa volta, e isso dá ibope. A gente mesmo se sabota o tempo inteiro, caminhando dentro daquilo que a gente acha que é melhor para nós, porque nós temos uma perspectiva equivocada sobre nós mesmos. O que Jeremias diz sobre o nosso coração? Tremendamente enganoso. Quem o conhecerá? Então, tenha cuidado quando alguém chegar e dizer para você, ouça o seu coração. Você certamente já passou por situações em que você disse assim: isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. E aí passam alguns meses, você olha para trás, passando por outras circunstâncias, e você diz, não, aquilo foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido.
Ou o contrário. Você diz, isso foi um dos piores momentos da minha vida. Mas aí quando você chega lá na frente, você olha para trás e você diz, como foi bom que aquilo aconteceu. Isso nunca aconteceu com você? Eu acho que sim. Para a gente ter uma ideia, meus irmãos, de como nem nós mesmos conhecemos a nossa própria existência, a nossa vida. Nós não sabemos das coisas que diz respeito a nós mesmos. Isso acontece, como diz o autor de Eclesiastes, por quê? Porque nós temos um anseio por esse conhecimento. Nós temos esse anseio pelo controle, pela autonomia. Mas acontece que quando a gente busca, quando a gente anseia, a gente se sabota. Por isso que o tempo todo a gente se sente tão incompleto. A gente se sente de mal com a vida, de mal com a gente mesmo. A gente tem até alguns momentos bons, onde a gente está alegre, onde a gente está pulando, satisfeito. De repente, algumas coisinhas acontecem e nos levam lá para baixo e nada preenche o vazio. E a gente passa a acreditar piamente que as coisas dessa vida vão resolver o nosso vazio, que vão trazer sentido, que podem trazer significado. A gente passa a acreditar, por exemplo, que o grande problema da nossa existência é a falta de dinheiro, né? Ah, pastor, o meu grande problema é que o mês tem 30 dias e o meu salário acaba no dia 15, né? Se eu tivesse só um pouquinho mais de dinheiro, tudo estaria resolvido para passar os outros 15 dias. Um dia já falei isso algumas vezes talvez, fizeram uma pergunta ao primeiro bilionário norte-americano, Rockefeller, você já ouviu falar? Fizeram essa pergunta para ele, doutor Rockefeller, o que é necessário para alguém ser feliz? E qual a resposta dele? Só um pouco mais de dinheiro. Só um pouco mais. E essa satisfação nunca vem. Mas talvez você pode dizer, não, essa coisa de dinheiro não é mais importante para mim. Coisas materiais não são o meu foco, o dinheiro não. Para mim são coisas sentimentais, afetivas, coisas do coração. Né? Se melhorasse isso, talvez se eu soubesse melhor qual é o meu papel no mundo, se eu tivesse uma profissão melhor para me sentir mais realizado, não é? Fazer melhor o meu papel dentro da minha família, eu iria ser mais feliz, e com certeza essas coisas ajudam bastante, e a gente crê nisso, mas a gente crê nessas coisas como se elas fossem a nossa salvação de realização, e que elas nos contentarão. E aí talvez depois de um doutorado, de uma promoção, de uma realização, de novo, o que a gente sente? Vazio. Sabe aquela criança que faz um pedido para os seus pais de um presente de Natal? E aí ela ganha aquele presente, ela fica toda feliz, e essa criança ela brinca 5 minutos com o brinquedo. Vocês já passaram por isso, pais? 5 minutos depois ela não quer mais. Era tudo que ela queria. De repente, ela não quer mais aquele brinquedo. E a insatisfação toma conta do coração daquela criança. Percebe, meus irmãos? Não é só o coração da criança que é assim, isso é o que nós somos. A grande questão é que as crianças não têm a vontade forte para controlar as expressões de sentimentos. Elas expressam aquilo que elas sentem. Mas nós, adultos, já somos mais treinadinhos, né? E a gente é bom em não expressar muitas vezes aquilo que a gente sente. Então a gente experimenta o que Paulo está dizendo, de viver dessa forma, com a boca, com a mente cheia de maldição, de amargura, e talvez seja exatamente assim que você chegou aqui hoje. Porque talvez você nunca conseguiu se sentir pleno ou plena. Talvez porque você nunca conseguiu se sentir realizado. A sua sensação é como aquela criança que brincou 5 minutos com um brinquedo e de repente quer outro brinquedo. Insatisfação. Mas não para por aí. O texto também fica evidente a rebelião contra o próximo. Olha os versos 16 e 17. Paulo diz: nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Ou seja, qual que é a tendência da humanidade desde a sua ruptura com o seu Criador?
A maldade. A maldade. Nós não conhecemos o caminho da paz. Qual que é a nossa inclinação? Qual que é a nossa tendência, irmãos? Fazer o mal. Depois de Gênesis 3, da narrativa do pecado, Gênesis 4 nos apresenta uma outra narrativa. O que nós temos em Gênesis 4? 2 irmãos. De repente é um. Por quê? Porque um irmão mata o outro. Após a queda, nós já temos a natureza da humanidade corrompida, sendo levada a um outro patamar. E assim vai indo, se afundando cada vez mais, até o dilúvio, e ali Deus mostra aquilo que é a humanidade desde então. Caim mata Abel. E a gente pensa em nós mesmos, como diz um livro, do Larry Crabb, não li ainda tudo, Alexandre, mas me usei, Nós somos viciados em nós mesmos, não é verdade? A gente fala de pessoas que têm a síndrome do narcisismo. É verdade, alguns são mais, outros menos. Talvez nós somos os menos. Mas nós somos narcisistas, A gente é viciado em nós mesmos. É só você olhar para uma criança que está começando a falar, de novo, as crianças, Entre as top 5 das palavras que elas aprendem, 2 com certeza: meu e não. É ou não é? Meu e não estão ali. Porque elas querem a vontade delas. Elas querem a vontade delas. Tem um livretinho muito interessante do Paul Washer, que é O Verdadeiro Evangelho, que é um resumo de uma coletânea de livros que ele escreve sobre o Evangelho. Ele dá um exemplo ali que à primeira vista me assustou. Mas é isso. Ele diz assim, que se a criança tivesse a força de um adulto, quando ela ver um relógio chamativo no pulso do seu pai, e ela quer aquele relógio para ela, porque brilha, chama a atenção dela. Se ela tivesse a força de um adulto, com a consciência que ela tem, ela mataria o seu pai para obter o relógio. É forte? É. Mas essa é a nossa inclinação, pôr a nossa vontade acima de todas as demais. Como às vezes eu converso com algumas pessoas que precisam tomar decisões, todos nós precisamos tomar decisões, às vezes complicadas na nossa vida, não é verdade? Mas às vezes essas pessoas dizem, olha, eu preciso tomar algumas decisões, pastor, porque é o seguinte, eu tenho o direito de ser feliz. E não importa, porque a gente muitas vezes perde essa capacidade, perde essa consciência, diante de circunstâncias que nós estamos passando, de olhar ao nosso redor e levarmos em consideração, olharmos para os outros que vão ser amassados por causa de decisões que nós tomamos, porque o que importa é eu ser feliz. Está tudo errado na minha vida. Está tudo dando errado. Então, eu preciso de um tiquinho de felicidade. Eu vou buscar alguma compensação. Não sei. Vai na pornografia, vai na bebida, vai em conversas ilícitas, vai em tipo de coisas que não deveria ir, que não faz parte da vida de um cristão, mas vai buscar algum tipo de compensação. Tá, coisa mais leve. Comer um pote de sorvete sozinho, não é? Tomar 2 litros de Coca-Cola numa sentada para sentir um tipo de prazer, um tipo de compensação que a vida não está. O fato, meus irmãos, é que nós buscamos compensações, não importa quais serão os reflexos disso na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa visão egoísta, narcisista. Um autor, um filósofo, ele escreve sobre a dialética do egoísmo. E ele diz que existem 2 tipos de pessoa. Aquelas que são egoístas, que sabem que são egoístas e que vivem com seu egoísmo sem problema nenhum. E o segundo tipo é aquelas pessoas que são egoístas e acham que não são. A única diferença é que elas ainda não tomaram a noção daquilo que elas realmente são. Egoístas.
mas que ambas as pessoas se relacionam com os outros ou como o objeto do desejo ou como caminho para a sua satisfação. Resumindo, o outro geralmente está ali para ser usado. Isso diz respeito à nossa rebelião com o próximo. Sem falar naquilo que talvez já não faz mais parte da nossa mente, tão cauterizada pelos sofrimentos do mundo, pelos nossos próprios sofrimentos. A falta de se importar com o outro. Às vezes a gente até diz, nossa, que pena, que dó. Mas a falta de empatia, de realmente sentir o que o outro sente. Não é só sentir dó, mas empatia diz respeito com sentir a dor do outro. Porque já é tanta guerra, tanto sofrimento, tanta morte, tanta doença, tanta coisa, que a nossa mente está como? Neutralizada. E assim são as nossas relações, meus irmãos, com os outros. Às vezes a gente se importa, porque também tocou na nossa vida. Mas se não toca, geralmente a gente fica como? Né? Verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei
mais da minha alimentação. E você vai. 1 dia, 2 dias, 3 dias já titubeou. E geralmente não passa do 3º dia, né? Ou da 1ª semana. Vamos lá. Vamos ser mais otimistas, né? Geralmente não passa da 1ª semana. Irmãos, a gente muitas vezes é assim. Nós não conseguimos seguir resoluções que nós criamos para nós mesmos. Sequer como nós vamos seguir a lei de Deus para agradá-lo. Então agora diante de nós temos uma péssima notícia. Não tem caminho de volta por nós mesmos. Porque Deus é reto, é justo e precisa ser assim. Mas, como a gente sabe, a gente não precisa entrar em pânico. Deus é reto, Deus é justo, Deus é amoroso, misericordioso, gracioso também, como nós vimos nos últimos 3 domingos, não é? Se existia um problema que nós não conseguiríamos resolver com as nossas próprias forças, se existia uma dívida que nós mesmos não conseguiríamos pagar, o que aconteceu? Deus resolveu fazer isso por nós. Então ele entra na história, na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, o Deus encarnado, aquele que não pecou nem por opção, aquele que não carregou em si o gene do pecado, aquele que veio sabendo para o que viria e caminhou resolutamente, sem titubear até a cruz, sofre a morte de cruz sem precisar sofrer, porque ele não tinha pecado, não conheceu o pecado, mas como diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez por nós, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, meus irmãos? Justiça de Deus. Por que isso? Por amor a mim e a você. Simplesmente por amor a mim e a você. Simplesmente porque Ele nos amou em nossos pecados, simplesmente porque Ele decidiu olhar para nós, como diz a Escritura, quando ainda nós éramos inimigos dEle. Em Cristo Jesus, Ele nos ama e nos atrai a Ele. E nos leva de novo a um relacionamento, mas não qualquer relacionamento. A um relacionamento pleno, real com o nosso Criador. E eu sei, meus irmãos, quando nós falamos de salvação, é um ponto passivo, unânime, dentro do pensamento cristão, o fato de que quem salva? Somente Jesus, não é? Jesus salva. Mas o que a gente muitas vezes não para perceber é que às vezes nós temos perspectivas diferentes acerca da salvação de Cristo Jesus. Tem gente que imagina a salvação em Cristo Jesus da seguinte forma: eu estava me afogando. Eu batia minhas pernas, eu batia os meus pés, eu batia os meus braços, eu fazia força. Às vezes eu subia, às vezes eu descia, eu perdia o meu fôlego, eu me afogava. Até que então, graças a Deus, chegou um homem perto de mim, chamado Jesus. E esse homem, ele joga para mim uma boia amarrada em uma corda. E aí com um braço eu me agarro na boia, com outro braço eu seguro na corda, e ele vai puxando de um lado e eu vou segurando do outro, eu bato os meus braços, eu bato a minha perna, quer dizer, os braços não, né, porque eu estou segurando na boia, mas eu bato as minhas pernas até que eu chego na margem da praia. Ufa! Jesus me salvou. Você se esforçou, segurou a boia, a corda, bateu as pernas, fez um monte de coisa. E Jesus estava ali te ajudando. Essa é a perspectiva bíblica? Não. Mas muitos pensam na salvação assim. O que a Bíblia deixa claro para mim e para você? É que nós não sequer estávamos tentando nadar. Nós já estávamos afogados. Nós estávamos sem respiração. Afogados em um lamaçal de pecado, de iniquidade. E Jesus, ele não se aproxima e joga uma boia em uma corda. O que ele faz? Ele mergulha no nosso lamaçal, para nos tirar de lá sem vida. E ele nos leva até a margem. E ali ele nos traz de novo o fôlego de vida. Porque, como diz a própria Escritura, nós estávamos mortos em nossos
delitos, em nossas iniquidades, em nossos pecados. Mas Deus, juntamente em Cristo Jesus, nos deu vida. E são duas maneiras de enxergar a salvação e duas maneiras completamente diferentes. E essa segunda percepção, meus irmãos, muda tudo. Porque ela nos constrange, mas ela nos traz alívio. E a grande questão nisso é que muitas vezes eu encontro pessoas, discípulos de Jesus, carregando um fardo que não conseguem carregar, um fardo pesadíssimo, desanimados, frustrados, desamparados. E a gente se sente desconfortável exatamente por perceber isso. Não depende de mim, não depende de você. Nós sequer temos participação na salvação, meus irmãos. Não tem nada da nossa parte que nós fazemos para ajudar ao nosso Deus. Então, a questão é que muitas vezes a gente conta mentira para nós mesmos. Isso agrava ainda mais os pesos sobre os nossos ombros. Mas em Cristo Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua obra em nós somos salvos. Em Cristo Jesus, nós somos trazidos da morte para a vida. Em Cristo Jesus, nós somos trazidos novamente para um relacionamento real e verdadeiro com Deus, e isso nos transforma. Então, concluindo, meus irmãos, agora nós vivemos de uma nova perspectiva, um novo entendimento. Nós não nos deixamos seduzir, por exemplo, pela religiosidade, que diz que nós precisamos cumprir normas, regras, leis, para que nós venhamos agradar a Deus. Mas também não nos deixamos seduzir pela licenciosidade, que diz que já que Cristo nos salvou e não importa o que a gente faça, nós seremos salvos, então nós podemos viver de qualquer maneira. Não, longe disso, porque a graça que nos salva é a graça que nos transforma. A graça que nos salva é a graça que nos santifica. Então agora, com o coração constrangido, nós somos levados pelo Espírito de Deus a vivermos à luz do Evangelho de uma nova maneira. Mas a grande diferença é que nós não precisamos mais conquistar a nossa salvação. Nós vivemos segundo a vontade de Deus, agora por gratidão a essa graça que nos alcançou, cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas, sendo obedientes à palavra do Senhor, e também transbordamos dessa verdade para aqueles que estão ao nosso redor. Porque Cristo Jesus me alcançou quando eu estava morto. Quantas pessoas ao nosso redor estão mortas? Quantas pessoas? Quantas pessoas sonhando, planejando, crescendo, prosperando, viajando, realizando coisas? Quantas? Mas mortas. Se fechassem os seus olhos hoje, nasceram destituídas da glória de Deus e morreriam destituídas da glória de Deus. Então esse amor que nos alcançou precisa transbordar através de nós. Porque, meus irmãos, aquilo que nos define agora não é mais a nossa natureza. Aquilo que nos define agora não é mais a nossa inclinação, a nossa condição pecaminosa. O que nos define agora? É quem somos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos filhos amados por Deus Pai. Isso muda tudo. Isso me faz a querer agradar o meu Salvador. Por isso agora eu olho para os meus erros, para as minhas falhas, e eu não chamo simplesmente de falhas. Eu não chamo simplesmente de minhas fraquezas. Mas eu chamo de pecado, porque eu sei o que é. É a minha condição, é a minha natureza, mas eu não me desespero por causa do meu pecado. Eu sei que através de Cristo eu tenho perdão. E através de Cristo eu me achego a Deus. Porque quando Deus, o Pai, me olha, Ele não me enxerga. Mas Ele enxerga quem? Ele enxerga o Filho. Ele enxerga o Filho. E nisso reside toda a nossa alegria. Nisso reside toda a nossa esperança. Porque em Cristo nós somos salvos.
Amém, irmãos? Que apesar da nossa natureza inclinada para o mal, apesar disso, que a gente não se defina por isso. Se você está em Cristo Jesus, você tem a justiça dele na sua vida. Você tem o caráter dele sendo formado em você nesse exato momento. Que essa seja a sua alegria, que essa seja a sua esperança, hoje e para todo sempre. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que traz um certo desconforto a nós, sim, por saber aquilo que nós somos e a capacidade que ainda está no nosso coração. Mas muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque acima de tudo o Senhor nos define a partir da cruz. Porque apesar dessa nossa realidade, da nossa essência, o Senhor nos define a partir de Cristo e da boa obra que o Senhor começou um dia em nós. E o Senhor há de completá-la até o dia da volta de Cristo. Obrigado, Pai, porque nós somos salvos, porque nós somos resgatados. Não porque nós estávamos te procurando, mas porque o Senhor gracioso, misericordioso, nos olhou um dia perdidos, um dia mortos, e nos trouxe para um reino de luz, para um reino do amor do seu Filho, para um reino onde nós encontramos alegria e esperança supracircunstanciais. Porque em Cristo nós encontramos a salvação, a paz que excede o entendimento, a alegria, Pai, que nós jamais poderíamos experimentar, a satisfação, o contentamento que muitas vezes ainda nós procuramos em outras coisas ou circunstâncias. Mas nós temos a Cristo que nos oferece e que nos dá tudo isso. Que nós possamos realmente, Pai, auxiliados pelo Teu Espírito, largarmos os nossos fardos aos pés da cruz, sabedores que Cristo comprou o nosso perdão e que Ele tem todo o poder para nos salvar, Pai. Amém. Vamos cantar.